vivendo uma vida de escassez, de miséria. E ao longo dos anos, que não possamos enxergar a verdade, não possamos enxergar uma outra condição. Mas nem todo lugar de escanteio significa um lugar de esquecimento. Davi estava lá esquecido pelos homens no pasto, mas estava sendo lembrado por Deus. Oh glória! Aquele homem que era paralítico dos pés, que estava lá em Lodebar, ele estava esquecido pela sua geração, pelos homens, mas foi lembrado, estava sendo lembrado por Deus. Oh glória a Deus! Oh glória! Aleluia! Agora entra mais alguém na história. Entra Bartimeu, esquecido pelos homens, mas lembrado e sendo visto por Deus. Jesus vai tomar uma rota, vai passar por aquele caminho. E eu tenho pelo menos 4 tópicos para poder passar para você hoje, nesta manhã. A introdução da mensagem é o clamor e a cura. O que você faz, o que eu faço, isso mexe com a estrutura física e a estrutura espiritual. Entenda isso, o diabo não quer que você saiba disso. Os teus adversários não querem que você aprenda isso. Oh glória! O clamor e a cura. O primeiro tópico aqui que eu vejo nesse texto é o grito da fé. Ele está assentado na sua própria condição. Ele tem uma capa, e essa capa da direita dele receber, coisa pequena. Aleluia! Coisa de miséria. Coisa que não é nem comparável com aquilo que Deus possa dar. E olha que quando é Jesus que cede a migalha, essa migalha até cura. Porque quando aquela mulher chega até Jesus e fala, até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor, ela está dizendo naquele momento que agora, independente de quem ela serviu, de quem era o seu mentor, diante de Cristo ela estava colocando um posicionamento e uma realidade, de dentro para fora, que aquelas migalhas que Jesus poderia dar serviria para alimentar, serviria para curar, serviria para resolver, serviria para dar uma nova vida, uma nova chance, uma nova estrutura. Oh glória! Por isso que nós dizemos que o muito sem Deus é pouco, mas o pouco com Deus é muito. Toma posse dessa migalha. Talvez é o sinal que Deus tem, é o pouco ainda, mas o pouco com Deus vai se tornar muito na tua vida e na minha vida, porque está sendo construído cestos. O menino aparentemente só tinha 5 pães e 2. Para a multidão era pouco, para os discípulos não era nada, mas para Jesus era uma condição de dar e sobrar. Ai, ai, ai. Era uma condição de dar e sobrar. A primeira condição desse cego Bartimeu é de lançar de dentro para fora o que está guardado fazia tempo. Diga comigo o grito. O grito que salva. O grito que faz Jesus ouvir. O grito que faz Jesus perceber. O grito que toca o coração de Deus. O grito que faz o Senhor parar e notar o necessitado, notar o aflito, notar o que está desamparado, notar o que se encontra abatido, na migalha, sentado na capa, vivendo de esmola. Oh glória! Oh glória! Ao saber que Jesus estava passando naquele local, ele era cego, não podia ver, mas ele fez questão de entender e de sentir o ambiente. Você entende por que você está aqui? Você não está vendo ele, mas a minha tua condição é de senti-lo. Oh glória! É de apalpá-lo espiritualmente,
é de ir até Ele mentalmente falando. Oh glória! O grito da fé é o primeiro tópico. Ao saber que Jesus estava passando, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi. Ou seja, ele reconheceu quem era que estava passando e não deixou o tempo passar. Aleluia. Tem muita gente que sabe quem Jesus é, não dá o grito, talvez morre com ele engasgado, entalado na garganta. E Jesus está dizendo: solta o grito para fora, que esse é o tempo dele chegar, esse é o tempo dele passar, esse é o tempo dele te ver, esse é o tempo dele agir, esse é o tempo dele estender as mãos, esse é o tempo dele te perceber, oh glória, aleluia. Percebe-se que o homem está cego, mas ele não vai gritar: homem, Jesus me cura. Não, ele vai gritar primeiramente não com aquilo que ele necessita, mas ele vai gritar com aquilo que ele reconhece. Ah, meu Deus! Jesus, filho de Davi. Ele está cego, ele está na migalha, ele está de escanteio, ele está na beirada, mas ele reconhece quem é Jesus, vírgula, e o que ele pode fazer. É como diz o Salmo 46: Deus é, vírgula, refúgio, fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Primeiro, antes de tudo, eu preciso saber quem Ele é. Eu preciso engrandecer por quem Ele é. Eu preciso dizer benfeitorias por quem Ele é. E depois o que Ele pode me agregar. Depois o que Ele pode me fazer. Então o segredo aqui não é como a multidão que está junto e está pedindo. Não é como a multidão que está caminhando junto e está querendo. Não. Pelo contrário, tem alguém de escanteio, tem alguém na solidão, tem alguém na capa, tem alguém no seu achismo, tem alguém no seu mundo, mas está reconhecendo de longe quem Ele é, está reconhecendo de longe quem está passando, está reconhecendo de longe quem é que está por vir, oh glória. Aleluia. Irmão, não deixa o tempo passar, pelo amor de Deus, porque aquela multidão estava deixando o tempo passar, e um caído na beira do caminho não perdeu o tempo. Cuidado, porque o tempo vai e não volta. As oportunidades passam e não vêm. Cuidado. Muita gente perdendo a oportunidade de reconhecer Jesus, de buscar Jesus e saber quem Ele é, oh glória. Aleluia. É por isso que quando percebemos Jesus, é o grito que salva. Quando o povo há 400 anos lá atrás estavam longe de Deus, lá no Egito, lá no Velho Testamento, enquanto eles estavam com Deus à longura, o diabo massacrava, o homem pisava. Mas quando eles reconheceram o poderio do Senhor e gritaram naquela madrugada, naquele tempo, oh glória, o clamor misturado com a certeza da fé modificou totalmente a condição de escravidão, a condição de miséria. O grito ainda salva, o grito ainda cura, o grito ainda liberta, o grito ainda, aleluia, obtém a vitória. Aleluia. Ele não deixou o tempo passar, ou a oportunidade passar, melhor dizendo. Segundo, a persistência. Pergunte por quê? Porque na medida que ele deu o grito, na medida que ele ofereceu o clamor e o louvor, primeiro ele grita, ele tira para fora, ele não deixa o tempo passar, a oportunidade passar, e depois ele vai dar louvor e engrandecer o nome de quem é que está passando. Segundo, a persistência. A multidão tenta pará-lo. Quando ele começa a gritar, quem está caminhando com Jesus tenta parar quem está caído
longe de Jesus. O diabo é assim. Tem muita gente caída, muita gente na capa, muita gente na solitária, muita gente de escanteio. E o que o diabo tenta fazer? Forçá-lo em deixar na mesma condição por toda a eternidade. Afastado de Deus, caído no pecado, e de escanteio pelas ladeiras do mundo. Glória a Deus. Mas ele vai ter uma persistência, coisa que a multidão não tem. Ele vai ter uma persistência no grito, vai ter uma persistência na sua fé. A multidão vai tentar pará-lo, vai tentar impedi-lo, mas ele grita ainda mais alto para mostrar que ele não está de brincadeira, e que agora o tempo não passa mais, a oportunidade não passa mais, que agora é tudo ou nada, que agora é tudo, aleluia, ou nada. Oh, glória, que agora ele está decidido, que agora nada vai pará-lo, que agora nada vai, aleluia, fazê-lo ficar na mesma condição. Quando ele sabe que a oportunidade não pode passar em vão. É como a mulher do fluxo de sangue. Eu tenho uma oportunidade e nem a multidão me para. Eu tenho uma oportunidade e nem o meu sangramento me para. Eu tenho uma oportunidade e nem o que me restou me para. Aleluia. Você consegue entender o que eu estou pregando aqui? Agora o Bartimeu, ele tem persistência. Ele não vai olhar agora para a sua condição, não vai olhar agora para as suas barreiras, porque o diabo é assim, irmão. Você está na prova, a coisa está uma muvuca, e o diabo faz você notar o vulcão, e o diabo faz você perceber a larva que escorre. Você está vendo o que está acontecendo? Agora a larva desceu e tu não tem como passar daqui para lá. Antes de eu passar daqui para lá, eu tenho que chegar daqui para lá. Glória a Deus. Antes de eu pular um buraco, eu tenho que entender a minha condição espiritual. Você consegue entender isso? Porque Davi, quando cai lá no Salmo 40, dentro de um poço, espiritualmente falando, ele está dentro de um buraco. Para ele não tem como sair, mas ele vai esperar, porque a sua condição faz ele crer. E a condição de quem crê é saber que Deus não abandona, é saber que a mão dele não está encolhida, aleluia. É saber que a qualquer momento ele vem, ele faz, ele cura, ele liberta, ele atua, ele dá vitória, aleluia. Oh, glória. Aleluia. A persistência me faz ser mais do que a multidão. A persistência me faz alcançar, aleluias, até mesmo pelo grito. Terceiro, a atitude. A atitude, ele teve que ter uma atitude, irmão. Primeiro ele gritou, depois ele teve que ser persistente quando a multidão quis calá-lo, quando ele falou, fica quieto, que está incomodando quem está seguindo, mas não está incomodando quem é ele. Muita gente se incomoda por quem você se torna. Muita gente se incomoda quando você sai da posição. Muita gente se incomoda quando você sai do mesmismo. Muita gente se incomoda quando você vem buscar. Muita gente se incomoda quando você fala de Cristo, quando você louva a Deus. Lá vai o crente, mais um dia na igreja. Para que tanto ir na igreja? Para que tanto orar? Para que tanto louvor? Incomoda quem está perto, ainda mais quem é de longe. Incomoda. Incomoda, irmão. Você põe um radinho lá no louvor, tem pessoa que é incomodada. Não está causando mal nenhum. Mas quando você grita o nome de Jesus, ou quando o louvor está voltado para o grandão da Galileia, o diabo estremece. Porque o diabo tentou até com Jesus: se me prostrares e me adorares, eu te darei tudo, te darei esse reino. Aí Jesus vai olhar e vai dizer: Satanás, arreta-te, porque só ao meu Senhor, só ao meu Deus eu prestarei o culto e adorarei a Ele. Oh glória, a raiva do diabo é porque ele sabe
você na limitação do seu próprio corpo físico, você ainda tem um grito de adoração, você ainda tem um grito da misericórdia, você ainda tem um grito da estratégia de cura, você ainda carrega o grito da fé, o grito do crer. Oh glória, aleluia. Aleluia. O diabo olha e fala: agora ela se cala, agora ele fica quieto. Aí vem o crente faltando arroz, vem o crente faltando a mistura, vem o crente faltando dinheiro, vem o crente faltando a condição física, vem faltando a visão, mas a condição espiritual está em dia, e começa a louvar, começa a bendizer, começa a gritar: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Oh glória, me reconhece, eu estou aqui, me ouve, estou gritando, estou clamando, aleluia, aleluia. Terceira atitude, quando Jesus parou e mandou chamá-lo, Bartimeu largou a sua capa no chão. Ou seja, ele resolveu deixar o que passava, resolveu deixar para trás o que ele vivia. Ele resolveu agora não depender mais da migalha do homem, mas da condição do homem. Aleluia. Conheço pessoas que não acertaram a vida conjugal, estão amaziadas, porque não querem perder o que o governo dá, a Bolsa Família, não quer perder, aleluia, a aposentadoria do falecido. Se morrer e não tiver de acordo com a Escritura, pode ir com o dinheiro, pode ir com a pensão para o inferno, pode ir com a capa. Cuidado. Glória a Deus. É melhor o que Deus tem para você como uma nova vida. Meu Deus. Ele resolveu deixar a capa para trás. Já que ele me ouviu e me chama, aleluia, agora a capa já não me segura. O passado não me detém, oh glória. A minha condição não me adorna, aleluia. Agora ele está resolvido, já que ele gritou, já que Jesus ouviu, já que a multidão não impediu, tem a capa para segurá-lo. Glória. Eita Deus. Ah, Jesus. Oh glória. Vai deixar a capa, dizendo tchau capa, tchau migalha, tchau miséria. Ele me chamou, ele me chama, ele me mandou eu me ter com ele. Quantos que estão vivendo uma vida de miséria, quantos que estão na calamidade da capa, porque Jesus tem até ouvido o grito, Jesus tem até ouvido, aleluia, o clamor, mas quando Jesus manda vir, não vem. Quando Jesus manda chegar, não chega. Quando Jesus manda buscar, não vem, oh glória, aleluia. Mas ali Jesus manda chamá-lo, e ele vai sem vestígio do passado, vai sem culpa nenhuma no cartório. Não importa o que eu fui, não importa o que eu fiz, e não importa o que eu deixei de fazer. O importante é que a capa fica, porque na condição de capa, quem olhava dizia: ou é cego, ou é moribundo, ou tem uma doença crônica, ou é um miserável. Está entendendo o que eu estou pregando aqui, irmãos? Essa condição do que os outros pensavam dele, ele está deixando ali agora. Glória a Deus. Quem é sujo, se suje mais. E quem é limpo, se limpe. Como é que ele pode ir até Jesus e continuar com a capa suja? Como é que ele pode vir até Jesus carregando a sujeira da capa, a poeira da capa? Aleluia. Você pode vir como você está, mas ao longo do tempo Jesus fala: larga amante, larga cachaça, larga cocaína, larga o palavrão, larga a mentira, oh glória. Oh glória, tem que deixar a capa de lado, irmão. Agora a coisa é mais profunda que você e eu pensamos. Aleluia. Ele resolve agora. Não, agora eu vou seguir Jesus. Não é uma coisa de emoção. Não, eu vou deixar a capa aqui dobrada, vou até esconder ela, porque se não der certo com Jesus, eu volto para a capa. Se não der certo com os crentes, eu volto para a macumba. Glória a Deus. Se não der certo naquela igreja, eu volto para o mundo. Não, agora ele está resolvido. Agora ele fala que ele largou a capa. Sabe o que significa largar aqui?
deixá-la. Deixá-la aqui é abandoná-la. É nem lembrar que um dia ela existiu, oh glória. Aleluia, oh glória. Estou sentindo Deus aqui, irmão, para poder pregar isso. Glória a Deus. Aleluia, porque aquilo que lhe trazia humilhação, aquilo que lhe trazia dependência, aleluia, agora ele resolve depender somente de Cristo. Ele resolve. Cristo te chamou aqui hoje. Cristo te chamou para você vir aqui hoje. Talvez ontem você orou, ontem você clamou, e Ele falou, então vem para o culto hoje. Você chegou aqui e Ele está dizendo, fica só na minha dependência, fica só na minha presença, fica só diante do que eu sou capaz de fazer por você, que é melhor do que a capa que você carregava. Oh glória. Quarta condição, o milagre. Em nenhum momento Bartimeu vai dizer, me vê porque eu estou cego, me vê porque eu estou necessitado. Não, ele só vai explanar no início do texto para Jesus ter misericórdia. Irmão, Jesus sabe o que você precisa. Jesus sabe do que você é necessitado. Ele sabe de tudo. Deus está vendo. O homem não sabe, mas Deus sabe. O milagre vai acontecer, moço, pelo grito da fé, pela persistência, pela atitude e agora pelas decisões. Ele tomou decisões na vida de pôr para fora o grito que salva, o grito que faz gerar dicionário, a lágrima que faz Jesus ter compaixão. E agora, por último, vai ter um milagre. Pelas minhas atitudes e decisões, o milagre vai acontecer. Porque agora não é ele que explana, não é Bartimeu que explana. Agora é Jesus quem pergunta. Porque se é Bartimeu que explana, demonstra que Bartimeu acha que Jesus é limitado. E que talvez, colocando para Jesus o que é que ele está precisando, talvez Jesus possa fazer ou não. Só que agora, Bartimeu, ele dá um tempo para Jesus. Então, por mais que Bartimeu no início, ele diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele não diz o que ele precisa. Ele espera ouvir o que ele necessita. Aí Jesus, quando chama ele, não vai nem dizer sobre a cegueira, vai dizer, o que queres que eu? Uma coisa é quando você pede para Deus fazer, e uma coisa é quando Ele tem tudo e todo o poder para poder fazer por você. A pergunta é, o que queres que eu te faça? Pelo seu grito de fé, pela sua persistência contra a multidão, pela sua atitude de largar uma vida errada e pelo esperar do milagre acontecer. Oh glória, oh glória. E ele vai dizer o quê? Que eu volte a vir. Que o Senhor resolva a minha condição, porque eu não nasci assim, mas ao longo do tempo eu fiquei assim. Você não nasceu com problema, mas ao longo do tempo o problema veio. Você não nasceu para viver uma vida com doença, mas chegou o tempo que a doença apareceu. Então agora não é de mim para ele. Se eu já estou com um grito, se eu já estou na persistência, se eu já estou na atitude, agora o milagre vem de dele para mim. Agora a pergunta é, dele para mim, o que queres que eu te faça? Aí ele vai dizer, que eu volte a... Deus vai revelar para ele uma visão que estava perdida. Deus vai revelar para ele a condição de enxergar coisas novas, de ver coisas novas, de enxergar novas cores,
de ver que o tempo passou e que as coisas se tornaram diferentes. Que a árvore que era pequena, agora ele vai ver a árvore grande com fruto. Que aquilo que ele não podia tomar posse, agora ele vai poder tomar posse, porque a visão abriu, porque a visão foi restaurada, porque o milagre aconteceu, a glória, porque Jesus chegou, porque Jesus tem o que precisamos e Ele é quem nos garante. Toma posse dessa palavra, irmão. Seja persistente no teu grito, seja perseverante na tua fé contra tudo e todos. Aleluias. Tenha atitude para largar o que é errado, aleluias, e tenha a credibilidade de acreditar que o milagre vem dele, que o milagre vem do Senhor. Se você crê, diga amém. Amém. Se coloque de pé no seu lugar. Se coloque de pé. Aleluia.